Bom, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo episódio do ABD Conecta, aqui do Rio Grande do Sul, onde nós estamos explorando formatos, formas de atuação do profissional em áreas menos tradicionais. Então, semana passada nós falamos do visual merchandising para vitrinas. Hoje nós vamos falar sobre os interiores náuticos com o Nelson, que já está aqui conosco. Daqui um pouquinho a gente vai passar a palavra para ele. Semana que vem, a gente já tem horário marcado também na próxima quinta, no mesmo horário, às 15 horas. A gente vai falar sobre cenografia para cinema. Então, já anotem aí na agenda de vocês. E eu sou a Cris Fórmulo, sou diretora regional da ABD aqui no Rio Grande do Sul. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E eu vou passar a palavra para a Dani. A gente vai ser bem breve na nossa apresentação para dar mais tempo para o nosso palestrante explanar o assunto. Então, Dani, contigo agora. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, obrigada pela presença de todos, ainda tem bastante gente entrando aí. Então, eu sou Daniele Barbosa, sou designer de interiores e vice-diretora da ABD Rio Grande do Sul. E nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores nacionais, em especial ao nosso patrocinador regional, a Expresso do Oriente, que está mediando e patrocinando esse evento de hoje com o Nelson. Nós também temos os nossos patrocinadores regionais, que é Levato Acabamentos, Provence Móveis e M. Martin. Nosso muito obrigada a todos os patrocinadores por vestirem a camiseta da BD, por acreditar no nosso trabalho, na nossa causa dos designers de interiores e querer cada vez mais a união entre nós, estudantes, profissionais e fornecedores. Muito obrigada a todos e estamos aqui, estamos de olho no chat também e vamos ver. Cris, contigo. Gente, então lembrando, as perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir escrevendo aqui no nosso chat, que no final da palestra, no final da fala do Nelson, a gente levanta os questionamentos. Se porventura algum ficar sem resposta, que a gente não tiver tempo para explanar todos, a gente envia por e-mail ao participante as respostas em aberto. Nelson, é contigo agora. Então, peraí. Eu vou ver se a Lenira quer dar um oi pro pessoal, que ela tá aqui. Sem foto agora fica difícil. Sem a Dani, sem a Lenira. Lenira quer dar um oizinho pro pessoal. A Lenira é proprietária da Expresso do Oriente, em Porto Alegre, nossa patrocinadora do evento de hoje. Oi, Lenira, é um prazer te ter aqui conosco. É um grande prazer estar com vocês, com a Cris, a Dani, e dar assim as boas-vindas para o Nelson. Nós já realizamos alguns projetos juntos anteriormente nessa área náutica versus design. Que vocês tenham uma linda live, eu tenho certeza que será maravilhosa. E um prazer, um grande prazer estar com vocês. Seguimos. Tudo de bom. Obrigada, Lenira. Agora sim, Nelson, a palavra é sua. Então, bom. Bom, boa tarde, muito obrigado a todos vocês aí, Uma excelente tarde e espero que seja bastante proveitosa, Muito obrigado pelas palavras iniciais, agradeço a diretoria, da ABD e também a Lenira, do Expresso do Oriente, e é um prazer realmente passar um pouco dessa minha experiência num mercado tão incrível que é o mundo dos barcos, E por que não comentar num mix perfeito, design, interiores e barcos. Realmente é um mix muito perfeito, que isso realmente cria muitas perguntas, dúvidas, Então estou aqui para passar para vocês aí como é esse mundo maravilhoso aí. Bom, eu separei para a tarde de hoje, como esse mundo é grande, mas eu separei em alguns tópicos, tá? Eu vou falar um pouco sobre o mercado nacional, um pouco sobre o mercado internacional também, do mercado de barcos, E depois eu vou comentar um pouco também como é que um designer trabalha, Onde que a gente busca as informações. Na verdade, nós gerenciamos todas as informações, E sobre tudo, moda,
decoração, construção civil, né? Todas essas referências culturais, né? E isso a gente acaba colocando no mercado náutico, tá? Para vocês terem uma ideia também, para continuar sempre estudando, né? Eu, como professor já há 20 anos em universidades, cursos especializados, sempre digo para os meus alunos, não parem de continuar estudando, né? E, por outro lado, também, uma vez que você começa a estudar, nós estamos contribuindo com a cultura náutica no Brasil, que a gente não tem nada, né? Então, essa explosão, esse interesse, realmente é uma coisa assim que começou agora. Então, a cultura náutica, já é uma dica para todos vocês, é uma área totalmente nova, falta muita gente para pesquisar, estudar, né? E principalmente deixar uma história, né? De tudo que nós estamos levantando para gerações futuras, tá? E depois também eu vou passar aí, tá? Um insight muito legal, né? De como que vocês podem pesquisar materiais, fornecedores, porque nós pertencemos a uma indústria, uma cadeia produtiva, né? Então é um momento muito legal, né? Eu vou passar algumas dicas também, como que vocês podem escolher os materiais, desde tecido, revestimentos, né? O que nós usamos dentro do barco? Essa é uma pergunta que todo mundo fala, não, o que a gente usa dentro do barco, né? Será que eu posso usar isso, aquilo ali? Então eu vou dar uma pincelada geral sobre isso, tá? Aí eu vou falar um pouco também como é que é um projeto de um design náutico, né? Então, eu escolhi aqui um produto, né? Vou passar assim passo a passo, tá? Até que ele seja lançado, desde que começa na prancheta do design, né? Toda a parte de produção, fornecedores, e também no fim, como é que ele é lançado isso no mercado, né? E depois eu selecionei aqui um método, né, para vocês continuarem sempre no processo criativo, tá? Então eu associei um pouco o barco, né, porque o barco hoje de não somente o produto, mas sim tem um serviço lá dentro. Existe uma tripulação que trabalha dentro de uma embarcação, como se fosse um avião. Existe o comandante, existe toda a tripulação de cabine, existem os serviços, né? Então, eu fiz aqui um parâmetro, uma analogia bastante legal, né, entre serviços, né, sobre hospitalidade, tá? Tendências, né, de estilo, de decoração, isso tudo está dentro nos tipos de barco, porque nós temos hoje barcos que custam desde R$ 67 mil até 60 milhões. Então, nós temos aí um parâmetro muito grande, né? Aliás, precisamos, quem quer trabalhar nessa área, escolher qual fatia do mercado que você quer trabalhar, né? E por último, eu selecionei aqui um projeto que está agora, né? Eu vou passar para vocês pela primeira vez, né? Um estaleiro, né? Que nós vamos lançar agora um barco, né? O barco vai ser lançado sobre assinatura Mitac Design dentro de 30 dias, né? Então vocês podem acompanhar, né? Desde o começo e quem sabe agora a finalização logo no mercado, tá? Então, assim, vamos explorar primeiro essa uma hora mais ou menos, né? Essa parte da minha parte, e depois estarei aberto, então, para o questionamento e as perguntas também, tá? Bom, hoje eu tenho, assim, rapidamente, 59 anos, né? Moro aqui em São Paulo. Eu sou designer industrial, né? Formado pela FAAP, sou professor de pós-graduação. Tenho experiência na área de gestão de marketing, gestão de produto, desenvolvimento de produto. Minha experiência sempre foi a base na indústria de automóveis, né? E depois de transportes, já projetei ônibus, caminhão, enfim, toda a mobilidade sobre a terra eu já trabalhei, né? E agora estou aprendendo já aprendendo, né? Porque realmente o mundo náutico, nós temos uma cultura de mais de 100 anos, né? Desde o tempo dos vikings, tudo. Então, realmente, hoje eu considero ainda que estou aprendendo, né? Já estou nesse mercado já há 10 anos, né? E, então, hoje estou experimentando a água, né? E quem sabe, logo no futuro, vou experimentar o ar. Então, em termos de mobilidade, né? Eu trabalho com as 3 forças da natureza. Terra, né? Água e, quem sabe, futuramente o ar. Mas tudo isso, tá? Está junto hoje no mercado náutico, porque uma das inspirações que nós buscamos é estudar como que um avião ele, né, consegue fazer seu voo. O que é um serviço dentro de um avião? Como que é o interior de um avião, né? Então, a mesma coisa no barco também, né? Como que é um barco, né? O que é uma vida a bordo? Como é ficar 30 dias no mar,
né? O que você precisa? Você precisa se divertir, precisa tomar banho, se alimentar, né? Como é que é a cozinha, né? Como é que é feito o estoque de comida dentro do barco, o sistema de refrigeração, não é isso, né? E dentro da mobilidade terrestre, a mesma coisa. O que é uma viagem de 12 horas? Uma viagem de 3 horas dentro de um carro, de um ônibus, de um motorhome? Enfim, tudo começa a se juntar. Bom, nós temos aí um litoral maravilhoso de 8.500 quilômetros de litoral, né? Pô, tem praia pra caramba. Não, não é. Mas em termos de estrutura náutica, em termos de marina, de porto, acessibilidade, tá? E gente também trabalhando, né? Então, o restante está tudo largado, mata virgem, né? Então, nós temos um grande potencial, mas a estrutura náutica mesmo é muito pouco, tá? Ela está toda a maioria está concentrada na região sul, né? Sudeste e alguma coisa do nordeste, tá? E realmente na região norte, Belém do Pará, Manaus, porque não é uma questão de luz, de barco mesmo, né? E aí, a partir disso, né, o que aconteceu no mercado, né? Teve esse boom, e esse boom a gente acredita que veio para ficar. Mesmo com a pandemia, tá? O setor náutico ele vem respondendo muito bem sobre isso, né? E então, hoje, agora está chegando o verão, né? Então, a procura realmente hoje por barcos, né, tanto os novos como reformados, está intenso. Então, qual foi o boom desse crescimento, né? Primeiro foi a própria economia aqui no Brasil, né? Que nos últimos 20 anos, né? Com a troca, mesmo com a troca dos governos, então, o mercado do luxo só vem crescendo em torno de 28% ao ano, né? Então, isso é um reflexo de que a gente está trabalhando aí com uma gama muito pequena do PIB brasileiro, né? A famosa classe AAA, né? Que tem disponibilidade para poder gastar esse valor, né? Porque o barco realmente voltou agora ou não? Voltou. Estamos te vendo. Tá. Então eu vou carregar a imagem aqui. Vamos ver se eu consigo carregar a imagem. Voltou o mapa do Brasil? Agora sim. Perfeito. Então beleza. Então vamos lá, né? Então eu vou tentar gerar rapidinho para a gente não perder aqui. Esse é um mapa muito importante, tá? Percebam a concentração da indústria náutica. Significa o seguinte, que toda essa região aqui, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco, onde estão as fábricas de barcos. Especialmente Santa Catarina hoje concentra 80% do mercado náutico. Ou seja, a gente precisa estar realmente com o pé em Santa Catarina, né? E um detalhe, tá? Nós temos hoje uma grande marca chamada Azimut, que eles montaram a primeira fábrica fora da Itália aqui no Brasil, né? E o crescimento do mercado, né? Nós temos aí o grande mercado que é São Paulo, Caixa d'Água em Porto Belo, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, né? E um detalhe, tá? O Porto Alegre, ele não aparece no ranking, tá? Porque ele tem uma característica totalmente diferente, tá? Por ser Guaíba, né? A gente pensa que está ao mar, mas não é Guaíba. Ele tem um mau mercado de veleiros. E os veleiros é um mercado muito restrito no Brasil. Quando a gente fala em mercado de iates e tudo, são os barcos motorizados e não são os veleiros, né? Então nós temos essas características. Um grande crescimento das feiras de boat shows, né? Então, para quem quiser acompanhar o mercado náutico, tem que vir para São Paulo. Aliás, daqui a 2 meses nós temos o Boat Show de São Paulo, igual tem Boat Show em Miami, Cannes, né? Lá também em Mônaco, tá? Nós temos aqui em São Paulo, tá? É a grande novidade, né? E aqui está a distribuição do mercado. Nós temos aí 97% do mercado está para os grandes iates, né? Motorizado, ou seja, tem motor, e 3% está na indústria da vela, né? São os veleiros. O que é veleiro? Ele é uma embarcação que depende da vela, e a vela capta o vento e ele se move, né? E aqui nós temos também, tá, 70%, né, dentro dos barcos motorizados, né? Isso que vocês veem no litoral mais próximo, Balneário Camboriú, Caixa d'Água, aqui no Guarujá, Angra dos Reis, tá? 70% são lanchas pequenininhas e 30% são os mega iates aí, tá? Então a nossa frota hoje também, de novos, ela é muito pequena perante ao mercado de barcos usados, né? Então, por isso que hoje nasceu-se o conceito do mercado de refit, que é uma grande oportunidade
para quem quiser ingressar no mercado de trabalho, é a reforma de barcos usados. É igual apartamento, né? Você tem os apartamentos novos para fazer toda a parte de interiores, nós temos aí a quantidade enorme de apartamentos usados para a gente reformar, né? Então, essa seria mais ou menos a proporção do mercado. Esses são os tipos de barcos excelentes hoje que o Brasil está produzindo, né? E hoje nós estamos começando a exportar barco para fora, tá? E o Brasil realmente é um país de barcos compactos, né? Não são aqueles mega iates que a gente está acostumado a ver por aí, mas são barcos né, que cabem no bolso do brasileiro e dentro também dos mares também, porque nós temos um mar que é diferente de Santa Catarina, é diferente lá na Bahia, né? Então a gente precisa projetar um barco que se adequa com o tipo de mar que tem também, né? A questão dos veleiros, né? Aqui cada vez mais surgem novos estaleiros, novos tipos de barco, tá? E aqui está dividido o mercado basicamente nessa situação, tá? O Nordeste, ele consome o tipo de um barco muito mais simples, que ele não dorme no barco, né? Ele fica 2, 3 horas aí e volta, almoça, né? Depois não pega mais o barco. Agora aqui no Sul, o barco tem que estar muito bem equipado, porque ele sai de manhã e só volta à noite. Então ele dorme no barco, almoça no barco, toma banho no barco e depois pernoita no barco. Então nós temos aqui na região Sul e Sudeste os barcos mais luxuosos e com mais mordomia, né? Entre parênteses, são serviços, né? E agora, aqui na região norte, Manaus por ali, é diferente. Você não encontra barcos pequenos, né? Quem compra barco lá mesmo, que é particular, ele compra mega barcos. Por quê? É muito longe entre uma cidade e outra, né? Então ele sai de Manaus, vai para Parintins, por exemplo, são horas de navegação e no meio não tem nada. Então ele precisa de um barco muito grande, né, para passear. Porque o barco tem que ter estrutura de cozinha, de banheiro, tanque, enfim. Então o Brasil realmente é um Brasil, ele é muito dividido e muito diferente nesse aspecto, né? Nelson, existe um barco que serve para o Brasil inteiro? Eu tinha essa visão, eu acho que não. Nós temos um tipo de um barco que é adaptável, mas que um barco que é feito no Sul, que serve para todo o Brasil, eu acho que não, difícil, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos o tamanho do barco, do menor e o maior. Só para vocês animarem, tá? No Brasil, antigamente, só se faziam barcos pequenos, né? E de 5 anos para cá, essa gama cresceu. Então, quanto maior o barco, tá certo? Né? Aqui, você tem mais áreas para você projetar o interior e reformar, tá? Isso é um dado muito interessante. Quanto menor o barquinho, não tem mais o que fazer. Então, como no Brasil cresceu a quantidade de barcos e tamanho, tá? E os valores também, hoje falar em barcos de 10 milhões, né, 15 milhões, já não é tão absurdo, né? O barco mais caro aqui no Brasil, produzido em Itajaí, custa em torno de 60 milhões. Caramba, só tem um, não, tem vários, né? Agora, isso é uma realidade que a gente não tinha 30 anos atrás. Se tivesse um banco de 5 milhões, nossa, ele é milionário. Hoje, banco de 4 milhões, 5 milhões, tem um monte por aí. 1 milhão, então, está espalhado pela costa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente considerar. E o mercado vem crescendo 10% ao ano. Imagine só, né? Bom, o nicho de procura em 2015 foram barcos, né, que nós chamamos de 36 pés a 56 pés. Só para você ter uma ideia, tá? Um pé, não é um pé brasileiro, é um pé americano, né? Um pé é 30 centímetros, e uns quebradinhos aí, tá? Então, é só multiplicar. Então, se tem 36 pés, então você multiplica 36 vezes 30, né, e uns quebradinhos, tá? Você vai ter um barco de 9 metros e pouco, né? Essa aqui era a procura em 2015, tá? De 9 até 15 metros. Olha só como aumentou, né? De 2018, a procura já não são mais barcos médios. Já aumentou para barcos de 95 pés, 80 pés. 2018. Ou seja, você multiplica 95 pés vezes 30. Quanto que dá? Dá quase um barco de 30 metros de comprimento. Então, nós estamos crescendo cada vez mais. As marinas, que são pequenas, não estão comportando mais o tamanho dos barcos. Daqui a pouco não tem mais nem onde colocar barco, né? Então, olha que impressionante. Mas o que seria, então, realmente, né, a tendência desses barcos?
nós projetamos agora, né, antes do coronavírus, tá? Mas eu acho que a gente vai voltar a ter isso, que nós vamos ter agora mega barcos construídos, né, e consumidos no Brasil. Já estamos projetando barcos de 140 pés. 140 vezes 3 são barcos de 40, 50 metros, que para nós é mega gigante, tá? Aí vem a pergunta, né? Pô, mas o que eu faço em termos de interiores? Olha, você coloca qualquer apartamento hoje de 300 metros quadrados, vou repetir, 300 metros quadrados, tá? Dividido nos 3 pisos do barco, tranquilamente. Ou seja, nós temos apartamentos de 300 metros quadrados, né, flutuando na nossa costa, e vários. Então, esse é um mercado fabuloso. Agora você faz uma conta, né? Quanto que custa hoje um apartamento de 300 metros quadrados, tá? Não digo aqueles top, mas em média, né? Ah, sei lá, um valor X. Agora você multiplica, pegar um trabalho de refit, de reforma ou de decoração de interiores de um barco, né? Que flutua, ele é um brinquedo, ele não mora, mas imagina a casa dele. Ele tem um barco de 60 milhões, né? Dividido em 300 metros quadrados. Se você pega 60 milhões dividido por 300 metros quadrados, olha só o valor do metro quadrado que é você trabalhar com barco, né? Tanto é que hoje você compra um tecido de uma grife, né? Tipo um Ralph Lauren, né? Sei lá, talvez um Armani, né? As pessoas pagam R$2.000 o metro tranquilamente, porque é um mercado exclusivo. Só para ter uma ideia, mundialmente, tá? Hoje você tem Fendi trabalhando, a própria né, Armani também decorando barcos. Pô, isso é um negócio fantástico, né? Eu vou comentar também aqui algumas marcas, né, lojas que nós temos aqui no Brasil, que hoje elas estão fazendo um trabalho de excelência, né? Nos ajudando a desenvolver toda a indústria de fornecedores, tá? Então, mundialmente, tá? Se esse barco aqui é o top, tá? Quando você cai em Miami, ou você cai, por exemplo, em Mônaco, esse barco torna-se pequeno. Lá, você pode contar, são barcos de pelo menos 3, 4, 5 vezes maior do que o nosso. Ou seja, nós estamos com um mercado desse tamanho perante o mercado mundial, que é enorme, né? Então, o tipo do barco que o brasileiro gosta de um barco esportivo, veloz, com linhas modernas, né? Com muito conforto. Então, nessa somatória, tá, nós temos um barco chamado hardtop, que é uma configuração técnica de um barco, tá? Que é muito comum. Ele tem toque de luxo, ele é um barco premium, um valor agregado, né? Isso seria basicamente um barco na faixa mais ou menos de uns 10 metros de comprimento, né? Seria em torno de 36 a 40 pés. É o mais querido hoje no Brasil, inclusive é um barco ideal para a gente começar a fazer uma reforma nele, né? Ou pegar o novo e dar uma customizada também, tá? Então, ele junta a modernidade de um esportivo, um conforto, então surge esse barco aqui, né? O que é o mercado do refit? Pois é, né? Chegou uma hora aí que os estaleiros também começaram a demorar muito, cobrar muito caro, então vou comprar um barco usado, né? Então, esse é um outro mercado que está surgindo agora, que é o barco do usado. Não vamos dividir. Quem compra sempre barco novo, que nem apartamento novo, sempre vai continuar. Mas agora está crescendo também o mercado de usados também, né? Mesma coisa. Então, nós temos grandes oportunidades de mercado. Trabalhar para os estaleiros, projetando, né, uma embarcação desde o zero na linha de produção, ou também já pegando o barco antigo e reformando. Então, os points hoje, tá, no Brasil, não adianta. Nós temos aqui o Guarujá, que é o melhor lugar para você reformar os barcos, né? Por que é o Guarujá? Porque lá tem oficinas, você tem já mão de obra qualificada para isso, né? Angra dos Reis também, que é um outro reduto também, né? E agora está começando a surgir uma movimentação em Balneário Camboriú e Itajaí. Então, nós temos aí 3 polos, né? Para a gente começar a trabalhar com refit, né? Então, isso aqui é tipo uma rotina nossa de reformar barcos. Olha cada barco, né? São barcos gramulosos, né, que hoje passa para uma cirurgia plástica geral. Troca-se tudo, piso, carpete, muda a pintura, né, quebra o layout, igualzinho como a gente faz num apartamento, né? Então, isso aqui realmente está crescendo e agora, graças a Deus, nesse momento, todas as oficinas estão lotadas. O povo quer o barco agora para o final do ano, né? Usando máscara com tudo, mas ele quer, depois do confinamento, né? Das nossas casas, agora o pessoal está louco para sair de barco mesmo, né?
Bom, então, o que a gente faz? Essa intervenção é uma cirurgia muito pesada. Você sempre trabalha com engenheiro naval, com designer náutico, uma decoradora. É uma equipe, que não fosse uma operação. Ninguém trabalha sozinho. Marceneiro, laminador, né? Então, esse tipo de barco aqui, olha, aqui em cima, tá? Ele não tem cobertura nenhuma. Então, isso daqui é uma peça que nós projetamos, né? O designer calcula, a aerodinâmica, tudo. Imagina um teto, né? Sólido, né? Como se fosse um avanço, né? A partir disso, você consegue fazer uma iluminação de LEDs, teto solar, protege da chuva, sendo que o barco originalmente não tinha isso. Já é um barco já de 20 anos atrás, né? Esse é o tipo de reforma. Outra cirurgia que a gente faz, por exemplo, esse barco aqui não tinha um espaço gourmet, churrasqueira, uma pia, né? E como todo mundo gosta de ficar aqui nessa região aqui, chamado popa, né? Então, normalmente, a gente estica isso aqui e instala uma churrasqueira gourmet, sabe? Então, esse tipo de reforma a gente faz muito, né? E aqui está a foto, né? Como era o barco antes, tudo com os móveis, tudo arredondado, né? Que era madeira tipo mogno, brilhante. Esse seria agora, tá? Isso aqui é um projeto que eu estou fazendo, né? Que eu vou quebrar tudo, tirar esses arredondados que parecem um pouco Mickey Mouse, né? E agora vai para tipo um mobiliário mais clean, né? Mais contemporâneo, né? Esse é o tipo de reforma que a gente faz, respeitando toda a estrutura do barco. Então a gente limpa tudo, né? E utilizando mão de obra especializada, tudo, realmente é isso que é o valor, né, de uma reforma. Esse aqui também é um barco, tá? Muito bom, de quase 25 anos atrás. Era assim, sem vida, mas autêntico. E a gente, agora, então, nós reformamos o barco, olha, mudamos totalmente a cara, a alma, né? Então, o que aconteceu? A gente usou produtos nacionais, a gente pegou a consultoria das lojas, né, tradicionais, boas de decoração, né, que tem os seus produtos bons aí, e colocamos no barco. Então, isso aqui foi uma reforma, o mesmo barco, fizemos um upgrade e demos uma valorização dele no mercado, tá? Olha que bacana que ficou, né? Esse aqui é outra reforma também, né, que é aquela história que o barco não tem teto nenhum, você fica tomando o sol, então nós criamos essa cobertura aqui, né, com teto solar, tudo, né? Então, só para vocês mostrarem também que uma coisa importante também hoje é gerenciar o dinheiro também do seu cliente, né? Então, eu sempre faço isso, antes de mais nada, fazer um orçamento legal, para ver se ele compensa fazer essa reforma sim ou não, tá? Porque todo mundo tem um barco e pensa em vender mais para frente, tá? Então, um barco novo hoje custa em torno de 16 milhões, tá? Ele custa aí 16 milhões e 75 pés. Isso aqui é uma marca feita no Brasil, muito tradicional, uma marca de luxo, né? Uma nova, né? Uma Intermarine, né? E se não for próximo, se não for exatamente o valor, está próximo disso. Aí um usado da mesma marca, né? De quase 20 anos atrás, tá? Certo? Ou até 10 anos atrás, que é uma marca muito boa que tem seu valor de revenda, tá? Você pode comprar o 2020, conta do 2019, né? O mesmo tamanho, só que usada, e você vai comprar por 5 milhões e 200. Essa é a conta que o mercado da reforma, né, está fazendo isso. Que ele gaste nessa reforma aqui, talvez até R$1 milhão, né, 500 mil, nunca vai chegar aos 16 milhões e vai ter um barco bom, do mesmo tamanho, né, e totalmente reformado, com um upgrade maravilhoso. Então, essa é a defesa da indústria da reforma e é o que está acontecendo hoje muito por aí, tá? Outra coisa também que está movimentando o setor é o mercado de aluguéis, porque barco é uma coisa muito privativa, que nem automóvel, né? Automóvel era valor, hoje em dia não. Você compra um carro, deixa, a pessoa está vendendo o carro para ter Uber, né? No caso dos barcos, é uma cultura nova, que era muito comum na Europa, no Brasil, que é a locação. Então, as empresas locadoras hoje também estão movimentando a indústria da reforma, né? Que todo mundo quer um barco suntuoso, bonito, cheio de LEDs, tal, tudo, porque na hora da escolha o cliente vai querer, pelo mesmo valor, um barco mais luxuoso, né? Então, dessa maneira, tá, as locadoras aí, elas estão hoje procurando muitos designers náuticos, né? Para fazer uma decoração legal e até tematizado também, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, tá? Esse é um barco, olha, tá? De 2004, tem quase 15 anos, né? E ficou novo. Fiz uma pintura nova,
A parte interna também a gente deu uma geral, né? Só para você ter uma ideia aí, tá? Santa Catarina hoje concentra 9% de todo o movimento náutico. Rio de Janeiro e São Paulo continuam dominando mesmo, né? Aí começou alguma coisa do Paraná, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco. O que define isso, né? Define porque onde você tem concentração de renda, né? O PIB, né? Produto Interno Bruto, que ainda está concentrado no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, e também nós temos um litoral mais quente. E a própria topografia também, a gente tem aqui, entre São Paulo e Angra, eu considero o pedaço mais bonito do Brasil, né? Lembra as ilhas gregas, as ilhas, né? Na Europa, por aí, né? E isso tudo ajuda o mercado náutico também, né? Não desmerecendo agora o movimento de Santa Catarina, né? Principalmente a Dubai brasileira, que é Balneário Camboriú, Caixadaço, Porto Belo, também, que começou agora. Então, hoje, realmente, Santa Catarina também está crescendo muito, né? E por que não falar também interior de Minas, chamado Escapas do Lago, que agora começou a ganhar um destaque, os canyons, né? Que foi feita uma usina, né? Onde tem usina, forma-se represas e começa a criar toda uma vida náutica aí, tá? Bom, esse é um barco reformado, né? Então, um belíssimo trabalho, né? E você percebe que está sendo entregue justamente no interior de Minas, numa represa. Esse é um tipo de um barco que a gente usa no litoral. Então, as pessoas estão comprando o barco no litoral, usado, reformando para jogar dentro de um lago. É fantástico isso aí. A gente nunca teve esse movimento, né? Então, vamos lá. E aqui são alguns materiais que a gente utiliza, né? Estamos procurando sempre materiais práticos, que não geram sujeira, que facilitam o nosso dia a dia, porque para você reformar um barco custa muito caro, horas de marina, garagem, né? Como a mão de obra também está escassa, então a gente quer fluidez, rapidez e qualidade, tá? Então, isso depois eu vou falar. Então, o custo-benefício para barcos, né, de 42 pés a 140, ou seja, de médio para maior, vale a pena reformar. Ele paga. Agora, barcos muito menores não compensa, tá? Porque a reforma vai ficar mais caro do que o próprio barco, né? Então, isso é um detalhe muito importante, tá? E, geralmente, esses barcos pequenos, eles já saem, como esse daqui, que era um barco novo, né? Não tem muito o que fazer, porque as próprias fábricas mesmo hoje estão dando uma garantia também, né? Tanto é que você não vê muito carro hoje, um carro popular, um Ford Ka, um Onix, né, passando por uma reforma, que eles já aprimoraram tanto a garantia que, né, um HB20, um carro que dura 4, 5, 6 anos, até 10 anos, né, sem muita intervenção. Agora, um barco já antigo e grande já compensa, porque tem trabalho, tem mais áreas para você revitalizar também, né? Então, realmente, aí, no caso, a reforma vale a pena por aí mesmo, né? Então, essa foi a primeira parte que eu queria passar para vocês, né, sobre o mercado náutico. Então, agora vamos avançar, então, para a outra parte aqui. Vamos ver aqui. Bom, alguns insights, né? Então, o que a gente, todo mundo está vendo aí um casa-cor? Sim, tudo certo. Sim, então tá bom. Então, tá. O mercado está aí, né? Internacionalmente, a gente está começando a ser descoberto, né? Todo o mercado náutico está concentrado na Europa, Estados Unidos, Miami, né? Londres, Itália, né? E de repente descobre uma ponta aqui embaixo que é o Brasil, tá? Então nós estamos começando a chamar a atenção do mundo. Então eu vou passar para vocês, tá? Uma coisa para vocês pesquisarem. Então a gente tem muita influência da Casa Cor, né? Eu vou passar aqui alguns insights, olha, sempre observando no Instagram, né, barcos referência no mundo. Hoje ficou muito mais fácil você pesquisar, não tem que ir uma biblioteca comprar revista, né? Antigamente você pagava uma fortuna importando revista dos Estados Unidos, demorava 3 meses para chegar, né? Ainda continua aqui, ó, né? Essa aqui é uma revista top de arte designer, né? E então você tem hoje algumas informações imediatas, né? Isso aqui, por exemplo, né, são artigos que você tem que pesquisar. Isso aqui é um conjunto, né, de louças que são específicos para barco, né? Olha aí, né? Isso aqui já é o interior de um barco. A gente Oi? não está com tela cheia novamente. Está Oi? aparecendo a tua pasta com várias fotos. A gente De não novo? está vendo. Então vamos ver. Então eu vou fechar aqui. Perfeito. Eu vou carregar de novo então, tá? Bom. Vamos ver. E agora?
E Agora agora? sim. Agora sim, então Agora sim. tá bom. Precisa voltar, não? Ó, então, rapidamente, tá? Isso aqui são as tendências, né? Isso aqui são todos de material plástico. Pô, mas um barco, sim, porque no barco a gente não usa nada de vidro. Se você quebrar, né, você vai se machucar. Então, todos eles são projetados, né, para isso. E uma coisa que eu sempre digo, tá? Se for trabalhar com barco, seja um bom especificador técnico. Use materiais que não pegam fogo, materiais que não quebram. Exija do fornecedor testes de avaliação, como nós fazemos para a indústria de automóveis e indústria aeronáutica, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, aqui é um barco, né? Normal, ele passou por algumas reformas aí, né? Então, você tem sofá, você tem talheres, você tem mobiliário, né? Esse aqui seria uma tendência da Porsche, sabe? Aquela famosa marca Porsche, desenhou de barcos. Aliás, Mercedes, BMW, Porsche, Land Rover, todos eles agora, Lamborghini, estão desenhando seus barcos. Como nós temos hoje prédios, né? Da Pininfarina que desenha as Ferrari, desenhando prédios, interiores, inclusive, né? Principalmente em Balneário Camboriú, que nós temos agora, vai ter agora o prédio da Pininfarina e logo atrás a Lamborghini também. Então, a gente tem que ver muitas tendências aí, né? Olha o interior de hoje de um barco, foi lançado há 2 anos atrás em Mônaco, né? E as tendências aí, né? Isso é uma coisa que, ó, isso aqui é Mônaco, né? Os tecidos, Aquabroc, é um produto nacional que a gente começou agora a introduzir, prédios sendo lançados, né? Todos eles têm alguma coisa para a gente ver. Então, são alguns insights importantes que a gente utiliza realmente no barco. Aliás, o barco brasileiro está ficando muito bonito, graças ao trabalho de todos nós, de bom gosto, sofisticação, e esse estilo brasileiro, né? Ele traz realmente um diferencial no barco, né? É muito diferente do europeu, do americano, em termos de cores, tudo, tá? Olha que bacana que é também, né? Esse é um barco agora que saiu pela Lexus, aquela famosa marca de luxo, né, da Toyota. Trussardi, né, que vocês estão acostumados, a gente usa muito dentro do barco, né? Aqui, isso aqui é um barco, olha só as madeiras hoje envenizadas, né? É uma tendência que está voltando com tudo. Então aí vem a pergunta, puxa vida, se eu uso isso na residencial, posso usar no barco? Nesse ponto sim, né? Porque você tem alguns critérios, anti-mofo, anti não sei o quê, dá para a gente usar, né? Você mais dá, a gente usa a manta da Kasten, olha só, da Hering às vezes, algumas coisas, né? Então, mano, N tipos de interiores aqui, né? Esses são todos barcos italianos, né? Então, quanta coisa a gente vê nas revistas aí, feiras como a Revestir, né? Casa Cor, tá? Isso aqui é o interior feito pela Porsche, olha que bacana o detalhe, né? Aqui do carpete, né? Então, realmente um trabalho de equipe mesmo, né? Existe o design que determina o processo de montagem, existe a decoradora, né? Enfim, tá? Então, sempre a gente está procurando, né? Almofada, isso aqui, apartamento, eu fico olhando, isso é um apartamento de 30 metros quadrados. Hoje, num barco, hoje uma suíte principal supera isso. Você acredita? Ou seja, todos nós que estamos trabalhando com barco, temos capacidade para projetar hoje esses apartamentos que está na moda, né? Apartamento de 15, 20, porque nós estamos falando hoje de microespaço, né? Então, eu fico muito ligado em plantas de apartamento, né? O que eles fazem para poder realmente utilizar nos barcos, né? Olha só esse barco aqui. Olha o tamanho desse barco, ele tem 140 pés aí. Eu falei, você consegue colocar os 3 níveis, 300 metros quadrados de apartamento. Olha, tem hidromassagem, tem tudo nesse barco, né? Aqui, né? Aquabroc. Ah, eu peguei um apartamento de 300 metros quadrados. Hoje você coloca dentro de um barco, um apartamento desse. Incrível, né? Aqui uma cortina, por exemplo, da Hunter Douglas, famosa Duet, né? A gente adaptou para o mercado náutico. Olha aqui como é que seria o interior de um barco, a parte superior, né? Aqui algumas cidades, que eu também gosto de ver muitas cidades, por exemplo, no caso do Dubai, as marinas, né? Aqui o interior de um barco desenhado pela Porsche, né? Enfim, olha que bacana, né? Sombrero, que todo mundo conhece também, a gente usa muito, é um tecido náutico muito bom, né? Hunter Douglas, certo? Aí nós temos aí alguns exemplos, né? E copos personalizados aí. Essa marina, por exemplo, estudo muito marina. Essa aqui é uma marina que fica em Porto Alegre, aqui. Seria o Jangadeiros aqui, né? Foi quando eu tive o prazer, inclusive, de ter uma aula com a Lenira,
né, sobre os veleiros, que aqui em São Paulo é muito difícil. Olha que coisa bacana. Isso tudo é Brasil, gente, adoro. Olha aí, né? Aqui são os tecidos náuticos feitos aqui no Brasil, né, os curvins. Aqui os tapetes, né, Revolution, Baikami, tecido alcabroque, Sileston, muito comum, a gente usa muito nos barcos. Miami é referência mundial em termos de barco, de feiras, né? Os móveis da Tidéria entraram com tudo hoje no mercado náutico, né? Sambrella, certo? Olha aqui, a nossa querida Mônaco, tradicional Mônaco, né? Regata, que é uma outra importadora tradicional no setor náutico também, né? Enfim, a gente começa a estudar aqui, ó, isso aqui é o Guarujá, famoso Guarujá, Yacht Clube de Santos, onde a gente trabalha, né, para formar os barcos, né, porque tem oficina, tem ancoragem, né, e olha aqui os móveis da Tidéria e tudo aqui, Angra dos Reis, o Frade, né, então tudo isso, ó, Expresso do Oriente também, uma referência aqui em Porto Alegre, né, eu sei que tem vários produtos de primeira linha, né, que serve agora para o mercado norte. Para quem não sabe, quem quiser trabalhar com barco, procure aqui Expresso do Oriente, né? Expresso Revestir, olha que coisa bacana. E aqui, famoso balneário Camboriú, né? O rio Camboriú atrás, a famosa Marina Tedesco, né? E aqui também, mais uma foto que também, acho que é de Porto Alegre, né? Que é o Veleiros. E aqui nós temos alguma coisa também de tapete, de Companhia das Fibras, né? Ou seja, nós estamos trazendo da arquitetura, né, do design interior residencial dentro das especificações, se é antimofo, não mancha, se não pega fogo também para dentro do barco, né? E assim por diante, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês aí. Bom, agora eu vou entrar num outro segmento. Então, como seria então o processo criativo, né? Então vamos passar aqui. Estão aparecendo aí uma tela grande? Nelson, de novo a gente consegue novo? ver essa pasta. Então vamos ver aqui. Tá. Agora a gente já pegou o jeito como faz. Então tá bom. E agora apareceu? Ah, sim, agora sim. Então tá bom. Tá. Então, mas como é que eu vou organizar tudo isso, né? A gente tem muita informação e como que vamos organizar isso, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui algumas tendências de composição, né? E vocês talvez sejam melhores, né? Mas vamos lá. Aí, um critério, um método que eu adotei foi o seguinte: como que eu vou fazer uma composição de cores e texturas dentro de um barco? Afinal de contas, é um ambiente. Outra coisa, tá? Quando você projeta uma casa, um apartamento, nós estamos falando de imóvel, ele é parado. O barco, ele é móvel, ele balança. Você pega um mar, ele toda hora está ali, de repente está, nossa, que gostoso, de repente ele pega aquela truncada no mar, né? Então a gente precisa analisar que nós estamos trabalhando, né? Parece que é uma casa, mas não é dentro de um barco. Parece que é todo quadradinho, e não é. Isso é uma falsa ilusão que a gente cria para estabelecer um conforto, mas não é bem isso. Então realmente o design industrial trabalha muito bem com o cara que projeta a embarcação, com a design de interiores, porque a gente tem ângulos, tá? Você não encontra paredes retas, tem paredes curvas, e dentro da cabine, onde você tem quarto, você tem tudo, você imaginar que você está submersa, né, debaixo da água, você fica louco, então vou embora daqui. Né? Já atendi uma dona de barco, olha, eu gosto de barco, mas não gosto dessa cabine, porque está cheio de água. Então nós temos todo um critério que a gente precisa adotar e criar um cenário totalmente diferente para a pessoa não entrar em pânico, tá? Então tem tudo isso aí. Vamos lá, então a composição, a gente analisa o tipo de embarcação, custo-benefício, né, quanto você vai gastar, o estilo e o perfil do usuário, né? Então, combinando tudo isso, hoje, principalmente, tá, o barco está na moda, essa aparência de home, parecendo uma casa, né? Alguns já querem, né, hoje a tendência também que pareçam dentro de um avião ou de um carro, né? Então, hoje estou fazendo um projeto que ele quer exatamente as cores do carro dele, dentro de um barco, né? Então, a aparência de home, diversidade de materiais é muito legal, mix inspirado na natureza, texturas, aparência de luxo, estampa, muito cuidado na escolha porque você pode vomitar, né?
Por isso que a gente precisa escolher muito bem as estampas e você ter conhecimento de causa, né? Paleta de cores também não é pegar o que tem de novidade na Casa Cores e simplesmente introduzir dentro do barco. Não, a gente precisa dar uma peneirada nessa história, né? Então, vamos lá. Então, realmente, a influência hoje dos corais, olha que coisa bacana, né? Design náutico trabalha com isso, né? Corais, os peixes, e a gente acaba, então, criando toda uma linha agora, né? De almofadas, decoração, cores. Olha que coisa bacana que é isso, né? É simples, estudar a natureza, traduzir isso para o seu interior. E como a gente tem sofás, ambientes de casa, então a gente está estudando muita coisa em terra, né? Como os campos, as fibras naturais, jogando isso para os tecidos, né? Então hoje é uma coisa que a gente pede aí, né? Uma ajuda às indústrias, às lojas, que nos ajudem com essas novidades, né? Olha que coisa que bacana que é. Então, hoje nós temos aí, eu sinceramente acho que ultimamente, né, as cordas náuticas, que é uma cultura muito popular, né, do mercado náutico, os pescadores, tudo, e ele ganhou agora essa pegadinha fashion, né? Então, é muito legal isso aqui, né? Muito prático, tudo. O couro é um material nobre, tradicional, mas ele não funciona dentro do barco, né? Não tem essa de couro funcionar dentro do barco. Então, a gente, na verdade, para dar aparência de sofisticação de couro, a gente acaba comprando um material sintético parecendo couro, né? Então, é isso aqui. Então, nós temos algumas paletas de cores aí, né? Rapidamente para a gente ver. Então, barcos pequenos hoje, tá? Não tem mais aquele amarelão azul esportivo. Então, basicamente, ele pega, né, umas cores mais neutras, né? Mesmo também nas lanchinhas menores, tá? Para a sensação de glamour. E cada vez mais que o barco vai aumentando de tamanho, você consegue trabalhar com algumas cores, né? Além das básicas, neutras, algumas cores, por exemplo, nas almofadas, um vinho, um azul, né? E um barco maior ainda, você consegue, então, ter uma diversidade maior de cores, né? Porque tem mais ambientes também, tudo, né? E nos super iates, então, você pode desenhar, né, cada ambiente com uma cor, uma cozinha, sala de estar, os quartos, né, área de comando, tá? Então começa a aumentar demais. As tendências hoje nos barcos pequenos, né, é que a gente estuda muito as Ferraris e as motonáuticas. Então, esse é um segmento de mercado que não adianta você pensar numa casa, você tem que pensar e entender o que é um automóvel esportivo, né? Porque são barcos abertos que tomam chuva, sabe? São velozes. Então, isso aqui é uma coisa que vai desde a costura até a escolha dos tons também, né? Olha aqui, um barco pequeno. Ele tem uma pegada bem esportiva, né? Agora aqui, olha que bacana, né? Tudo isso tem que ser trabalhado. E dá uma dica, tá? Não tem designers náuticos trabalhando com barcos pequenos. Todo mundo quer trabalhar com barco grande, né? Olha aqui, um barco médio, né? Ele já tem uma postura maior, o valor é maior, então ele já acaba se inspirando mais nas aeronaves, nos automóveis de luxo, né? Maiores aí. E aqui já entra uma pegadinha que são os hotéis. Não é aquele hotel paradisíaco, é um hotel premium, né? Já, tá? Também não é um Ibis, não, já é uma bandeira mais superior, né? E então você já, por quê? Você já tem marinheiro, você já pode dormir, você já tem serviço de bordo. Então a mesma coisa quando você escolhe um hotel, né? Você quer saber os serviços. Então nesse caso aqui os barcos médios já começam a adotar, que é o famoso 35, 40 pés que o brasileiro adora comprar. Estamos falando em barco de hoje de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Puxa vida, um valor agregado bom, né? Os barcos grandes aqui, tá? Aí já é diferente, né? Você já tem que ter uma leitura de aeronave, carros de luxo. Nesse caso já não são mais as Ferraris, mas são umas Bentleys, já são outros tipos de veículos, né? E você já começa a analisar também as casas de luxo e nós entramos com outro conceito aqui também, os hotéis luxos exclusivos. No mundo nós temos uma coleção de hotéis exclusivos, né? Que não é nem um resort, não, são aquela coisa assim de tradição, de história, né? Então você já tem uma mistura de serviços, né, totalmente diferentes. Então você tem que estudar, vivenciar e colocar isso no seu barco, né? Estamos falando já de barcos de 40, 60, até 70 milhões de reais. E eles pagam um bom designer. Se não tiver no Brasil, vai buscar lá fora, né? Então, é mais ou menos isso. Então os barcos grandes hoje, tá? Tem essa tendência, né, essa composição, então os espaços são maiores, entra mais luz, entra mais materiais, né? Então a gente tem que começar a realmente perceber que cada barco, e os super iates então tem isso, né?
Agora no Brasil não tem, mas eu acho que daqui a pouco vai ter barco com heliponto aí. Já tem muita gente me pedindo para fazer isso, né? Aí, ali nessa gama já começa outro negócio. Spas, cinema particular dentro de um barco. Então, cada vez mais a gente começa a estudar tendências, né, e novas funções e novas atividades aí também, tá? Aí lembrando também que a gente precisa estudar todo um fluxo de tripulação, porque tem horário para servir o jantar, tem horário para servir o café da tarde, então já tem todo um critério, tá? Que não é tão simples você projetar o interior, você tem que pensar numa equipe que ele vai cozinhar, né? Ele vai servir todo o serviço de hospitalidade fora a área de comando também, tá? Então, acho que o Brasil logo, acho que dentro de 5, 6 anos já vai entrar nesse mercado dos mega iates aí, tá? Olha só, né? Então, isso que eu queria passar aqui. Então, vamos ver se eu consigo agora acertar. Acho que agora sim. Então, avançando, vamos ver aqui. Como é, então, o processo criativo, né? Apareceu uma lanchona? Não, apareceu a Não? tua galeria de novo. Então, putz, vamos lá. E agora? Para mim aqui não. Nossa, caiu a internet aqui agora. Espera um pouquinho Tá, só. perfeito. Vamos ver se a gente consegue. Eu Agora travou a internet. acho que tem que abrir, quando se for abrir de novo, tem que abrir primeiro a imagem, depois É, compartilhar a tela. exatamente, mas agora travou a internet. Apareceu agora. Desculpa aqui a conexão aqui. Vamos ver. Imagina, não tem problema. Pessoal, Já como está aí a explanação? Está indo bem? Muita matéria? Como é que vocês estão vendo aí? Voltou aqui, vamos ver. pelo Estou jeito, adorando. só tá gostando. Cheio de pergunta aqui já pra gente responder depois. É, Então, já tem várias perguntas aqui, pessoal bem então, curioso, bem bacana. Então, agora vem a parte bacana, né? Agora eu vou passar como é que é um processo de um design, desde o começo até a finalização, tá? Travou ainda, Nelson. Travou, né? Eu acho bom tu tirar a tela de compartilhamento, abrir e depois compartilhar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Só o único problema é que dá vontade da gente sair exatamente do lugar onde a gente está e ir para um iate, né? Já pensou Só agora, esse é o né? ponto ruim, né? Que a gente não tem como sair nesse momento para ir. Nossa, já pensou Mas, pegar aí um moscatel da Casa Perini, hein? A ah, bordo que agora de um barco. delícia! Entardecer Eu entro com a maravilhoso. moscatel. Meu Deus! Entra com moscatel, tá ótimo, né? Ah, mas tem que ter um churras também, né? Gaúcho tem que ter Sim, churras. um Uma chimarrão também, churrasqueirinha. né? Exatamente, né? Então, Ah, vamos ver agora aqui. Tá voltando aqui. Tá voltando aqui. Travou um pouco aqui, mas tá voltando. Mas assim mesmo, né? não, é assim mesmo, assim mesmo. Tá todo mundo acostumado já, bem tranquilo. A internet no Brasil tá cada vez pior aqui, viu? É. Vamos ver se tá voltando aqui. Não voltou ainda não, né? Vamos ver se Não. tá voltando aqui. Vamos esperar um pouco aqui. E assim vai. Bom, então, deu para entender que, primeiro, você realmente quer trabalhar com barco? Tá, ok. Que tamanho de barco que você quer trabalhar? Certo? Dentro da área do barco, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Qual a área que você quer trabalhar? A sala de estar, cozinha, os dormitórios, né? Eu sempre recomendo. É difícil você pegar tudo de uma vez, né? Eu, pessoalmente, adoro a área de cozinha. Gosto de colocar a geladeira, gosto do que um chefe vai preparar, qual o cardápio que ele vai montar, né? Sobra de comida, onde é que ele vai o lixo, como que ele vai conservar os alimentos, né? Será que ele vai ter que fazer uma parada em alguma cidade, pegar sua bicicletinha, né? Todo barco tem uma bicicletinha que ele desce do barco, né? Depois ele vai fazer uma compra local, sabe? Então, cozinha hoje em dia é uma parte cara, né?
Porque em termos de revestimento, a gente usa desde madeira, teca, né? Que são os veleiros mais comum. Hoje nós estamos introduzindo aço inox, né? Nós estamos introduzindo, inclusive, também Silestone, né? Tem a parte de micro-ondas, tem a parte de voltagem, né? Então, cozinha hoje em dia é um negócio importante. Agora, tem barco, tem 3, 4 cozinhas, olha só, né? Então, o layout hoje, eu sinceramente, as reformas estão sendo feitas para beneficiar a cozinha, porque você fica o dia inteiro comendo no barco, né? Então, vamos ver se voltou aqui. Vamos lá. Tá travado aí, né? Sim. Vamos ver. Ele volta, e na hora que você vai clicar, ele descarrega aqui. Agora está compartilhando a tela do Zoom, Nelson. Do Zoom? Uhum. Eu aqui não consegui abrir aqui, mas vamos lá. Tá. Bom, para quem tá nos assistindo, tá? Eu passei uma pincelada, né? Dessas lojas que vocês estão acostumados a frequentar os fornecedores, tá? Então, eu dou dica número 1. Pergunte, já comece quem quer trabalhar com barco, né? Se é naquela loja que você costuma ir, por que ele não abre uma área náutica? Uma coisa que eu reparei, cheguei nos outros lugares, existe a divisão residencial, existe a divisão náutica, por exemplo, né? Então, uma dica que eu digo aí para vocês, um fabricante, uma lojista, abra um setorzinho náutico ou prepara um vendedor para atender o mercado náutico. Já seria um ganho muito, muito grande para a gente, né? Vamos ver se eu consigo aqui agora, hein? O que está aparecendo agora? Uma tela, a tua tela de câmera tá escura, Nelson, igual antes, quando a gente estava testando Tá. antes de abrir a sala. Então, vamos lá. Vamos lá, aqui. Eu vou tentar abrir aqui. Ah, e um detalhe muito importante também, tá? Sempre nós estamos no meio de uma situação, né? Você tem a matéria-prima, né? Você tem um local de trabalho, mas você não tem a mão de obra. Então, às vezes você tem uma mão de obra, só que você não tem onde trabalhar e não tem a matéria-prima. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber gerenciar muito no mercado náutico, tá? E é uma dica, assim, muito, muito importante, tá bom? Quando a gente começa a trabalhar com o mercado náutico, você tem que sempre pensar que você pode trabalhar o Brasil inteiro, né? Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Caramba, hein? Travou de vez aqui, viu? Nelson, antes, quando a gente estava testando, quando aconteceu isso, tu saiu da sala e voltou, né? Pessoal, acho que a gente teve um probleminha com a conexão do Nelson, mas logo, logo ele está de volta. A gente já está anotando todas as perguntas de vocês. O que vocês estão achando? Bacana esse mundo, né? Vamos agora saber como que a gente faz para entrar nesse mercado, né? Ó, pelo que eu vi ali, ele estava entrando na sala. Vamos ver. Ó. Ótimo. Aí! Voltou às transmissões. Eu estava passando ali por baixo, sentido Argentina, aí eu passei para aquele cabo lá que para todo, né? Triângulo das Bermudas. Vamos lá. Vamos lá agora se eu consigo, né? New share. Vamos ver aqui.
Não, a tua tela já está compartilhada, Nelson. Já? E já está compartilhada. Está aparecendo o teu e-mail ali com o link. Isso, agora abriu ali a tua pasta com os arquivos. Ah, sim, agora eu vi aqui. Apareceu aqui. Opa. Isto. E aí sim, então vamos lá. Pode servir agora a comida a bordo, né? Moço, É. você vai pegar. Não, agora interrompeu. Ó, Então mas vamos. vou te dizer que trancou de novo naquela situação de abrir o arquivo. De repente, para de compartilhar e É, volta de novo. Vamos ver. Que nem a parou de gente estava novo? fazendo. A gente está te vendo, né, na telinha É. menor, mas o teu arquivo ali que tu clicou não abriu. Tá, então eu Então, vou de acho que novo lá. Peraí. Isso, vamos lá. E agora? Agora Apareceu? sim, agora sim. Ah, Tá bom. ufa! Vamos continuar aqui. Ufa! Bom, muito bem. Isso aqui é um processo, né, de trabalho, tá? Isso aqui é um barco de 35 pés, despojado, né? Por que tem essas cores azul e vermelho? Porque na época a gente queria lançar uma cor vintage, né? De tanto branco, preto, então vamos fazer com as lanças, com as cores do Hollywood. Na década de 70 era muito comum um cigarro chamado Hollywood o Sucesso, né? E fez muito sucesso. Tinha moto pintada, carro, surf, aquele negócio todo. Então foi um resgate dos anos 70, né? Quem tem 50, 60 anos vai lembrar dessa marca chamada Hollywood o Sucesso. E a gente sempre, com a cultura americana, você lançando um barco azul, vermelho, né? E com essas cores, primeiro que lembra muito, né, as tradições náuticas francesas, Inglaterra, americana, então a gente resolveu lançar isso. Então, o primeiro trabalho que o design estuda, tá, é por fora, né? A gente tem que sempre pensar na psicologia das cores externamente, tá? E por dentro, então, é o primeiro esboço, né? Como é que eu vou transferir as cores externas para o interior do barco? Então, isso aqui é um esboço que eu fiz, né? Um barco aberto, né? Custa em torno hoje de uns 400 mil reais, né? Não é para o cara dormir, passar dias, dia inteiro, algumas horas, né? E não é para pernoitar, então, foi procurar o... Então, primeira coisa, você tem que estudar externamente, depois entramos na parte interna, tá? Aqui eu comecei a esboçar, né, fazer um desenho, tal, tudo, como que seria, né, como que seria isso, foi aprovado pelo cliente, tudo, né, e aí aqui é um projeto de almofadas. Puxa, até as almofadas? Sim, até as almofadas a gente já começa a visualizar como vai ficar fora, né, porque a almofada é tudo no barco. Aqui é um projeto de cabine, né, e engraçado que um barco aí você não tem cantos quadrados, retos, você tem que dar um jeito de tirar essa medida. Que nem minhas aulas, eu falei, nossa, mas eu não sei como tirar medida. Meu, você tem que dar um jeito de aprender a tirar medida de superfície complexa. É a base do seu projeto, né? Não tem quadradinho. Então, para quem quiser trabalhar com barco, já tem que começar a saber medir. Tirar levantamento de partes complexas, né? E aqui é um estudo do interior, né? A gente usa sempre uma madeirinha, com alguma coisa assim, né? E o interior do barco, como ele é pequeno, tá? Esse barco aqui não é muito grande, 35 pés, vai ter mais ou menos uma boca de 4,5 metros, né? Por comprimento aí, na faixa mais ou menos hoje. Então, a boca é seguinte, né? A boca é essa largura, né? Esse comprimento. Então, tem 10 metros por 4 metros e pouco, né? Então, não é muito grande. Então, só que sobra uma cabine, né? Então, a gente tem que fazer com que o interior seja assim, bonito, glamouroso, espaçoso. Então, cores claras são muito indicativas aí, né? Então, isso aqui é um microambiente que você é o do barco, né? Aí eu comecei a fazer os testes aí, né, de cores, um acompanhamento na oficina, você tem que pegar pó mesmo, né? Comer pó, cheiro de resina de tinta, né? Tá? Olha aí, né? E aqui já começa a fabricação do barco. Olha aí. Né? Então, será que no papel vai ficar certinho? Porque o papel é liso. Agora que você vê o barco, tem nuances, né, de sombra, né, brilho. Né? Olha aí o barco, a peça. Né? E aí já começa, então, ele saiu já no próprio gel, tá? Não foi pintado. Né? Aí você começa, nossa, olha que coisa bacana que está saindo. Né? Olha aí. Então a gente tem muito trabalho. Ó, design de barco não tem só dias glamurosos, não. Tem muito pó de oficina, né? Tênis, jeans, assim vai. Olha aí. Mas é a emoção, né? Nossa, olha que bacana. Você compara com papel. Tá vendo só? Então, cada detalhe você tem que fazer esse acompanhamento, né? Olha aí. Aí, né, resgatando alguns desenhos que eu tinha feito na época, conferindo em loco, né?
se desenha muito na mão, no papel, ó, você tem que saber muita coisa na hora, que sempre aparece pepino, ó, isso aqui não está encaixando com o quê, designer? E agora? Vai parar a produção, né? Então a gente tem que realmente ilustrar bem, né? Olha aqui, a escolha dos tecidos, os materiais, né? Aqui são os materiais, tudo. Tem que ter realmente muita objetividade. Quando você fala, eu não sei o que eu vou colocar, nossa, aí você está ferrado. Então você tem que saber exatamente, né? E aqui você tem que trabalhar, porque você tem toda uma linha de produção, né, que você tem que gerenciar. É o cara tá pintando, ao mesmo tempo tem o cara da tapeçaria, tem a montagem mecânica, né? E o dono também. Pô, e aí, o barco vai ficar pronto ou não? Porque dia tal já tem que entregar para o cliente, né? Então, é muito trabalho aqui, ó. Você tem que ficar de olho. Pô, essa costura tá torta, será que vai ficar legal a combinação da linha, né? É uma coisa, assim, bastante legal, mas você tem que estar atento, né? Às vezes você colocou num papel, não dá certo na hora de executar, né? Aqui, ó. Tava testando entre os debruns, né? Os viés aí, tá? Olha aí, testando lá, né? Aqui as cores, né? Vermelho. Olha que bacana que é, né? São testes. Será que um douradinho, um neutro fica melhor? Sei lá, né? É sempre o esboço na mão para esse ponto. Aí o tapeceiro, né? Me apresentando algumas propostas de como que você vai... Isso é muito bacana, né? Existem um monte de artesãos aí, sabe? Espalhados, né? E todo mundo gosta de trabalhar num belo projeto. Pena que a gente não consegue acolher todo mundo, né? E o barco pronto, já lançamento numa feira, né? Destaque. Então, é interessante você ver aquela coisa que nasceu no papel, oficina, e olha só que bacana, né? Chamou muita atenção. O objetivo era chamar a atenção mesmo do barco da feira, né? Olha aí. Né? E esse barco acabou indo agora para o Paraguai numa feira. Incrível. A gente tinha pensado no Hollywood, né? Que foi assim o hit do momento e lançamento que pegou legal. E agora esse barco foi vendido para o Paraguai com as cores do Paraguai. Foi uma coincidência enorme, né? Mas olha que bacana aqui. Olha o interior aí. Né? Aqui tudo. Olha o interior da cabine, né? Ele está dentro da proposta, custo-benefício, não precisa mais do que isso, né? Olha aí, o desenho que vocês viram aí, né? Aqui, tal, tudo, né? Olha, tem tudo. A assinatura que é importante, né? E sempre a foto do criador e a cria mesmo, né? Então, hoje em dia, o mercado náutico começou a valorizar quem que é o designer, escrever um artigo, isso não tinha. E a gente também trabalha com isso, também a gente força sob contrato ou por negociação, você pode até dar um desconto, mas é importante que apareça a sua marca como designer, né? Eu acho que hoje as redes sociais, o Instagram, o Facebook, está ajudando muito essa divulgação, né? Então, ainda bem que essa cultura de valorizar a assinatura, pelo menos o mercado náutico, está valendo. Bom, aqui vamos para outra prancha. Então, agora, como será que eu faço para evitar aqui? Vou fechar aqui Hein, Cristiane? Vamos ver. Nelson, acho que tu abre primeiro no teu computador o que tu quer apresentar, Boa. e depois tu volta aqui e compartilha a tela, daí já vai estar aberto. Tá joia. Então, bom. Então, vamos lá. Podemos fazer isso aí. Vamos ver aqui. Então, bom. Tá, então abro a tela, né? Beleza. E agora, vamos lá, estamos no comando. Fecha, né? Agora tu volta aqui no Zoom e compartilha a tela. Então tá, vamos ver aqui. E agora? Tá parecendo antigo ainda, né? Tá. Pensa que eu acho que ele carrega o processador, consome internet, ele dá uma travadinha. Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos lá. Bom, já estou quase que finalizando aqui a apresentação, né? Para dar tempo a gente discutir aqui, tá? Alguma dúvida sobre o processo criativo, né? Bom, eu acho que eu vou fechar isso, né, Cris? Sim. Vamos ver. Vou fechar o anterior.
Então, Nelson, acho que tu tem que fechar, encerrar o compartilhamento de tela e começar de novo. é isso que eu estou fazendo aqui. Ah, perfeito. Eu acho que nessa de fechar e abrir, que ele deve estar com a internet meio carregadinha. Então, vamos lá. Eu vou tentar abrir aqui. Bom, o que é mais difícil nesse nosso trabalho, né? É que as marinas, tá? Os locais de trabalho, eles são muito ruins, né? Você não tem um escritório fechado, o próprio barco que está em reforma, né? É o próprio ambiente de trabalho. Então, eu sempre digo, você tem que ser autossuficiente, né? Vamos ver aqui. Agora acho que está abrindo aqui. E Oi, agora? Nelson. Oi, Oi, Nelson. Eu oi. acho que aconteceu de novo a tua queda ali. Então tá bom, eu vou fechar Porque aqui. Ah, isso, porque a gente não tá te vendo também mais, tá? tá, Então eu então eu acho vou que de fechar repente aqui. é bom tu te reconectar lá pelo link. Muito bem, tô te vendo. Só que agora tu tá com o áudio desligado. É tudo por prestação aqui. Isso, Vai ser não, por aí, prestação. olha aí, a gente já até pegou o jeito, viu? Vai ficar Então bem vamos lá. fácil agora. Agora tá. Então, apareceu agora um barco branco, DM? Sim, Então sim, vamos lá. aham. Então vamos avançar, né? Muito bem, esse é um projeto que agora está em andamento, né? Que eu vou entregar agora nos próximos dias, e esse barco está sendo construído em Santa Catarina, né? Na verdade, construído não, ele já está em produção, e o cliente, então, ele tem um automóvel similar, esse daqui é um Porsche, e ele quer identificar a Porsche dentro do barco, né? Então, não é o amarelinho, é o cinza, tá? Então, o barco é todo cinza, o interior é vermelho. Muito difícil as cores, mas estamos trabalhando aí, tá? Então vou passar em primeira mão, né? Como que a gente se inspira no veículo, que é inclusive o brinquedo de luxo desse proprietário, né? E agora está adquirindo um novo brinquedo de luxo e o negócio já está na produção. Então estou correndo aqui para dar tempo. Então já tem todo o tapeceiro esperando, o marceneiro, né? Esperando e vamos lá, tá? É assim que é nosso dia a dia. Então, primeira coisa, o interior de um carro, né? O que interessa aqui? São os espaços. Então, por exemplo, tem vermelho, o detalhe da costura, isso tudo o design tem que estar de olho, né? Porque tem que buscar funcionalidade e eficiência, né? E limpeza também. Então, essa foi a inspiração nos vários modelos de Porsche, né? E principalmente no serviço, por um barco que tem cozinha, tem dormitório, então eu associei então com os aviões, né? No caso aqui é o Legacy, né? Que é um dos aviões belíssimos executivos, tá? E você pega esses detalhes, porque o avião também é muito semelhante com o barco, né? Serviço de comissaria, tudo, tá? E também você tem que se inspirar também nos barcos maiores da categoria. Esse é um barco feito hoje no Brasil, em Santa Catarina, Itajaí. Olha que beleza, que é um barco italiano, né? Da Azimuth, tá? Então os detalhes desse barco é muito legal. Olha aqui as luzes, né? Essa escada, sabe? Essas cores, né? E esse é o barco que já está pronto, estou trabalhando aqui, chama, né, DM, né, e o estaleiro 377. Esse cenário é o Balneário Camboriú, à esquerda o prédio mais luxuoso e alto do Brasil, tá?
quem é de Balneário conhece bem, mas quem não conhece é a nossa famosa Dubai brasileira. Então, hoje virou cartão postal, você tinha uma foto do barco, né? E com o Balneário Camboriú por trás, tá? Então, eu estudei as formas do barco, peguei todo, né, o histórico dele. Esse é o barco atual, né? O que acontece? Existe uma leitura e muita mistura de materiais, né? Isso gera depois um custo muito grande. Você tem vários materiais, né? Então, no fim, a gente precisa criar. Isso é uma coisa que vocês vão defrontar. Olha, o banco está aqui agora. Eu estou contratando para você melhorar isso aqui, ou criar um novo conceito, né? Você tem que criar uma nova realidade. Aí vem o baque da coisa, né? Que você vai mexer aonde, né? Então, nesse caso aqui, a minha ideia foi, né, trabalhar com esse vermelho poste, né, que ele tinha lá dentro do estofamento, né, de um certo cuidado, né? Já especifiquei aqui o curvinho, né? Então eu apresentei várias propostas. Nessa daí ele acabou ficando com esse daqui, né? Então eu criei algumas linhas, tal, tudo. Traduzindo, logicamente, com material, vai ficar uma cor muito mais soft e tudo, mas eu passei para o consultor uma ideia, né? Então ele quer todo vermelho na parte de cima, né? E a parte da cabine, né? Esse foi o que me apresentaram. Tá? Então tem muita mistura não é bom porque você tem que empregar muita gente e dar acabamento, e hoje é difícil, né? Então minha proposta, então, você tem que desenhar todo o barco, tirei a medida, fiz o layout, né? Já estudei mais ou menos as cores, tudo, pela uma experiência. Então nessa hora você já tem que escolher o tipo do tapete, o tipo do revestimento das paredes, do estofamento, tudo, né? E eu tô querendo lançar agora uma moda, um piso escuro. Não sei se vocês repararam aqui, é um piso escuro. Né? Normalmente, um piso clarinho. Eu achei que o piso escuro vai dar a sensação de que os estofados estão voando. Né? Que nem avião. Se você pegar a nova geração de Boeings, Airbus, todos eles têm escuro, para dar a sensação que ele está voando. E essa sensação que está voando é muito bom, porque os móveis ficam aéreos e você pode colocar os LEDs por baixo. Né? Se você põe isso na superfície clara, você não vai enxergar. Agora, uma superfície escura dá um toque enorme. Né? Então, essa é a proposta, tá? E o novo interior é mais ou menos isso que eu estou esboçando, né? Todo clarinho, inspirado naqueles primeiros carros, né? Acho que eu vou voltar aqui para vocês fixarem melhor, né? Olha que bacana, né? Olha aqui, o interior. Peguei de uma Porsche mais social, juntei com esse esportivo. Olha o piso aqui que é escuro, né? Esse aqui já usou um piso clarinho. Tá? Então, quero lançar uma moda, né, nesse barco aí. Tomara que o cliente, né, goste. Por enquanto está indo bem, estou bem no gosto dele. Então, eu quero dar essa sensação disso, né? Então, coloquei aqui. As almofadas remetem às coisas da parte de cima, tá? Mas agora eu estou estudando, né? De repente, aproveitar um pouco de cima e jogar alguma cor para dar uma integridade, né? Então, isso aqui é um exemplo que eu queria passar para vocês aqui de como é essa apresentação, né? E por último, agora, para finalizar, dentro de 5 minutos, tá? Eu vou mostrar para vocês aí um filminho, né? De como era antes e depois, tá bom? Vamos ver aqui. E agora? Então eu vou sair, né? É isso? Nelson, acho que encerra o compartilhamento da tua tela agora. Melhor, né? Isto. Isso. Tá. Aí, agora tu abre no teu computador o vídeo e depois tu inicia o compartilhamento. Tá bom, vamos ver se a gente consegue aqui. Tá, então vamos lá. Pô, apareceu o interior de um barco? Sim. Então tá bom. Agora Então, ótimo, a gente foi rápido, né? Então vamos lá. Isso aqui é basicamente um dos últimos slides, ó. Esse aqui, o interior foi conservado, tá? Foi feito um polimento, tudo um retoque, não teve alteração nenhuma. Porque quando a gente fala em reforma de barcos, são 3 níveis, tá? Ou você recupera como esse barco saiu da fábrica, né? O cara não quer alterar nada, então você tem que recuperar. Que nem museu, né? Não faz a recuperação de um quadro, tal, tudo, beleza. Existe o segundo, que você quebra algumas partes, faz um upgrade, mas você mantém as linhas do que era original. E o terceiro, aquele que quebra tudo e modifica tudo. Aí o risco de virar um drag queen, né? Com todo respeito. É ou não é? Eu não gosto muito de quebrar tudo e criar uma nova característica.
eu ainda sou um daqueles clássicos, né? De pegar como era antes e dar um upgrade nele, tá? Ou algumas coisas recuperar como era antes, tá? Então, nesse caso aqui, esse barco mantém as linhas da época e não foi feito muita coisa, mas foi feito uma mudança radical na parte externa, tá? Então, a gente manteve todas as linhas, tudo, mas almofadas assim, as almofadas a gente pode fazer uma coisa mais moderna, tal, tudo, né? E isso aqui, né? Eu, pessoalmente, não trabalhei diretamente na parte de interiores, foi a parte exterior, mas só para mostrar, né? Que no caso o proprietário manteve as linhas atuais dele tudo, né? Então, vamos ver agora. Então, vou passar agora um filminho, que seria a parte externa. Então, vamos lá. Talvez... Acho que faz de novo, Nelson. Fechar. Encerra o compartilhamento. Isso. Vamos ver agora onde é que está o filminho aqui. Espera aí. Tá aparecendo o filminho? Não, tá aparecendo a foto que estava mostrando anteriormente. Espera aí, então. Espera que agora eu vou trabalhar aqui no... Espera, então vamos ver se o filminho roda. Apareceu um filminho? Agora sim. Esse era o barco antes, tá? Foi buscar em Angra dos Reis. Ele comprou em Angra dos Reis com uma pintura dos anos 90, né? Aquele aspecto antigão. Olha aí. É um tom de azul que a gente não usa mais, né? O que aconteceu? Então, aquele branco, aquele azul, né? Ele comprou e eu fiz todo o estudo externo, né? Então, trabalhei com uma cor moderna, né? Ele tem 2004, tem quase 15 anos, então me inspirei na nova, né? E então, foi feita toda uma mudança. Não parece o mesmo barco, né? Não. Muito bem, agora vocês vão ver, espera um pouquinho só, eu vou trocar agora o vídeo, né? Vamos ver agora, espera um pouquinho só. Bom, agora eu vou trocar, vamos ver. Vocês estão vendo agora um barco todo iluminado na água? Sim. Sim. Vamos ver. Muito bem. Esse agora, isso, é o barco que foi modificado, entregue no cliente e ele curtindo o barco, isso aí. Olha aí. Eu vou voltar de novo. Então, aquele barco, tudo, né, branco, aquela faixa, olha só que bacana, né? Então, recebeu luzes, recebeu toda uma reforma à parte externa, né? Isso é dentro de um lago, chama-se Capas do Lago. É impressionante, um barco desse tamanho, né? É o segundo maior barco, tá? O maior barco lá é aquele cantor Gustavo Lima, né? Que ganha por alguns metros, é o segundo maior barco, talvez seja até o mais bonito do que dele, né? Eu acho, né? Foi trazido de Angra dos Reis, agora transportado para uma represa. Então, assim, eu termino então, né? Que é o nosso trabalho, né? Que é justamente aí, né? Agradar o sonho, o mercado, né? Construir o sonho do cliente, tá? Olha que coisa bacana. Então é isso, então, pessoal, tá? Muito obrigado por essa... Então agora está aberto aí para a gente trocar as informações aí, as dúvidas, as perguntas, né? Então, Nelson, ótimo, nossa, muito bom, muito bom. Imagino que tenha muito mais conteúdo, né? A gente teve que ser breve e enxugar aqui um pouquinho para caber dentro do tempo que a gente tinha disponível. Isso.
Mas muito legal, muito obrigada. Eu vou começar a fazer os questionamentos aqui do chat. Deixa eu localizar aqui o primeiro. Uhum. Vamos lá, pessoal. Pessoal elogiando bastante. Vamos ver. Todos os barcos que tu mostrou aqui, eles são particulares, né, Nelson? São todos particulares. Isto, aí tem uma coisa muito importante, tá? Que nós trabalhamos, o grande mercado ainda realmente, né, está na mão de pessoas particulares, né? Agora começou empresas que compram ou administram locação. E nós temos um outro mercado também, que eu não comentei, que aí também é outro mundo, são os barcos de serviço. São aquelas balsas que você paga o ingresso e passa de uma ilha para outra, né? Aí em Porto Alegre nós temos, acho que um tipo de um transporte também de rios aí, acho que no Guaíba, né? Isso, então, realmente são chamados barcos de serviços, barcos da Marinha, tá? Posso te dizer que agora está começando a chegar nesse nível. Eles querem também sofisticar através do design náutico de interiores, porque, afinal de contas, é um serviço, né? Porque tem regiões aqui, né? Para responder rapidamente, você chegar, tipo, em Porto Alegre ou Santa Catarina, pega um ônibus, né? Você vai para qualquer canto. Tem, tipo, lugares, tipo Belém do Pará ou Manaus, que você tem um terminal hidroviário. Você tem que saber qual é o primeiro barco que vai para não sei onde. Então, realmente, esse é um cenário que eu também gostaria de mudar, porque eu tenho experiência de projetar ônibus, né? Então, talvez nós vamos conseguir já chegar por aí, tá? E só para dizer que o turismo agora está em alta, o turismo interno, então, Cristiano, eu acredito que a nossa força de designers industriais e design interiores vai começar a trabalhar muito para modificar a cara desses barcos profissionais aí, tá? Muito bem, bacana. Não se esquecendo também, são os barcos profissionais se enquadram também os grandes navios, por exemplo, o MSG, Disney. Aliás, o barco da Disney foi recentemente reformado. Eu adoraria pegar um barco desse para reformar. Já pensou pegar um barco da Disney, né? Então, tá aí o exemplo aí, tá bom? Muito legal. Uma outra pergunta aqui. A região dos lagos no Rio de Janeiro tem mercado náutico? Muito bem. Região dos Lagos do Rio de Janeiro tem sim. Ele já passou por uma gramorização muito grande, né? E, infelizmente, o que é a região dos lagos? Búzios, né? Toda aquela região toda. Só que, o que acontece, né? Os grandes barcos ainda estão entre Paraty e Angra dos Reis. Búzios, por ali, o mar é terrível. Você não consegue colocar um barco grande. Então, você tem que colocar barcos pequenos. E, ora, tem que ser um barco bom, né? Mas como o turismo, né, está começando a crescer, lá nós temos uma coisa chamada tax boat. Quem sabe um Uber, você liga para o aplicativo, o Coisa em Miami, que no Brasil esperamos ter logo, né, Uber Boat. Quero sair de um lugar para o outro, quero ter um barco. Miami já tem isso. Na Europa também tem. Então, tomara que os caras começam também a adotar o Uber Boats, né, para a gente fazer isso. Mas na região dos lagos ainda tem os barcos de turismo, catamarã, né? E como a economia está um pouco ruim, né? Mas eu acho que os investimentos estão meio... Mas também é questão de cultura também. Se você vai no Caribe, a cultura aqui, Cristiano, é interessante. Ele não gasta dinheiro porque ele acha que não vai render. Quanto mais ele gastar dinheiro e glamour, você vai atrair mais gente, né? Como acontece Isla Mulheres, no México, ali na Colômbia, né? Então, quanto mais você sofisticar seu barco, vai ter mais atrativo. Enquanto continuar essa cultura de pobreza, não vou gastar nada, não tem como atrair mesmo, né? Então, realmente, a região dos lagos tem um potencial grande, mas ninguém está desenvolvendo um bom trabalho lá. Certo. Né? Perfeito. A outra pergunta. Para quem está interessado em seguir nessa área, quais Sim. cursos e softwares são essenciais? Pô, boa. Muito boa. Olha, essa é uma pergunta clássica, né? Softwares, né? Nossa, se eu der uma lista aqui, todo mundo vai sair comprando, fazendo um monte de software. É Promob, não sei o quê. Olha, eu sinceramente, tá? Sou dos anos, né, 70, 90 aí, eu nasci, né, eu vi o iogurte nascendo, tá?
Minha mãe foi comprar o iogurte. O que é isso, mãe? Iogurte. Então, a mesma coisa, eu vi o computador nascendo, eram os cartões, recepcionava. Então, hoje, software, gente, tem vários. Agora, precisa ver o seguinte, qual é o software, né, que vai se auxiliar para te projetar? Então, uma coisa assim, o design, primeira coisa, ele tem que saber desenhar à mão. Então, sempre fala para mim assim, você desenha à mão. Ih, professor, eu estou travado, hein? Não sei o quê. Então, primeira coisa, acho que o melhor software na mão chama-se o Humanware, que é desenhar na mão. Como eu disse para vocês, não é que a gente sempre trabalha com barco num escritório bonitinho. Não, você tem que ficar pendurado num barco, tirar medida com pó, né? E lá é seu ambiente de trabalho. Às vezes o notebook não funciona porque não tem Wi-Fi, não sei o quê. Então, nesse caso, primeiro, depois você desenha a mão, tirou tudo, faz o esboço legal, aí você tem vários programas. Eu uso o CorelDRAW. Como que o cara usa o CorelDRAW? Aqueles desenhos que vocês viram ali, fiz tudo no CorelDRAW, no CorelPAW, né? Ou como é que o cara conseguiu? Foi o único programa que eu consegui desenvolver. Agora, o CorelPAW, o CorelDRAW, desculpe, né? Mas é um excelente programa porque você consegue ilustrar, consegue já desenhar as faixas para você fazer o recorte do adesivo, consegue criar o logo, arte final, você consegue fazer muita coisa, placa eletrônica também, tudo, né? E você pode conseguir inserir imagens, tal, tudo, e você faz a sua apresentação. Agora, se você faz isso no 3D, tal, tudo, mas será que o cliente vai pagar as suas horas? Tem muito projeto que hoje, Cristian, você tem que mostrar alguma coisa e tem que digitalizar, mandar uma imagem pelo WhatsApp e tudo. Então, a gente tem sim, se você consegue fazer um 3D maravilhoso, né? E se de pagar, beleza. Agora, se caso não, sabe? Às vezes o cara quer para ontem. Então, o que o CorelDRAW faz? É recomendação. Você já pega a foto, você já descarrega, em cima dela você já faz uns truques, porque na verdade é colagem, né? Não tem que montar 3D. Você já manda para o cliente. O cara gostou, aí você passa talvez para um AutoCAD, você passa para o Rabbit, né, que está surgindo agora, SolidWorks. Aí o cliente também já te contratou e você já começa a engenharia. Então, eu penso o seguinte, o melhor software, eu faço tudo na mão, uma maquetinha também que eu faço, a melhor coisa também, olha gente, então uma dica muito legal, viu, Cristiane? Seja feliz, tá? A atividade de projeto para nós hoje é muito tensa. Todo mundo fica no computador. Eu não aguento ficar no computador, porque eu sou da geração que eu desenhava com as pranchetas. Putz, eu era bem magrinho, né? Projetava aqueles ônibus. E eu adoro trabalhar com barco, porque ainda é rudimentar, é bem roots, né? Porque o computador cansa. Como que você vai pegar o mouse e ficar desenhando curva? Ah, tem as canetas, tá? Mas você tem que digitar, tem que processar, né? Tá certo que o computador hoje também gera um monte de coisa, mas eu sou daquela de fazer desenho tudo, faço minhas maquetinhas que me divirto, né? E a partir disso, tá? Depois que você conceituou suas ideias, faça uma maquetinha. Hoje você tem 3D impressora, alguma coisa, apresenta para o cliente, né? Pega aqui um pedaço, sabe? Faz uma amostrinha, né? Alguma coisa nessa linha. Depois que ele te pagou, paga a engenharia. Depois disso tudo, tá? Você tem que dar uma informação, porque às vezes a mão de obra, que é um marceneiro, ele não tem informação. Ele tem dificuldade de ler. Então, eu vejo assim, muito o Promóvel. Eu trabalho numa loja de imóveis, trabalho com Promóvel? Não, não funciona. Porque a gente não trabalha com o módulo certo. Quando cai na arquitetura náutica, né, mobiliário náutica, você tem encaixes que aquele quadradinho pode servir mais ao redor. E agora? Você precisa de um marceneiro. Aí você tem que tirar uma peça, moldar. É meio que, né, dentista, quando ele faz o ajuste na sua boca. É um por um, né? Então a gente procura usar tecnologia, mas não dá, não tem como, né? Então, hoje uma coisa interessante, aí no Sul, principalmente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, estou vendo que muita gente nova quer ser marceneiro náutico. Olha, parabéns, viu, que a gente precisa, que os novos já estão morrendo, né? E como eu venho da indústria de ônibus, né? Caxias do Sul, Joinville, tem uma mão de obra que a gente tem que aproveitar para o mercado náutico, né? Então, nesse caso aí, olha, dica, CorelDRAW, o Rhinoceros é um programa muito bom para você trabalhar, AutoCAD e os 3D Studio Max, 3D não sei o quê, isso tudo de 3D. Então você precisa hoje de um programa que você digitaliza as imagens, projeto, faça os cortes, faça as plantas, né? Que você dimensione, faça todo o desenho de tubulação, como é uma arquitetura. Depois você precisa de um outro programa que ilustra isso para mostrar em 3D, né? Que você precisa fazer isso. E depois ainda você precisa usar um software
para que faça um filminho, porque hoje todo mundo quer emoção, quer emotion, né? Seria tudo isso aí, certo? Agora, se tudo isso não resolver, pega um papel, ó, tá aqui, ó, modelador, você não vai parar. Tá aqui a questão aí, tá bom? Nelson, e de cursos? Tu tem um curso, né, que tu tá ministrando, né? Olha, muito obrigado pela oportunidade sobre os cursos. Eu posso te dizer, né, que eu estou com 59 anos, sou que há mais 20 anos, talvez, de repente eu só vou para outro mundo, mas eu preciso deixar alguma coisa em gratidão aos amigos, à sociedade. Então, realmente, eu estou já há 20 anos, né, lecionando como designer, né, industrial tal tudo, e não tinha um curso de design out. Então, eu comecei há 10 anos atrás na FAP, né, na qual eu sou formado, sou professor lá também, lá começou o curso de design náutico, né? E agora, até agora a gente tem um curso, né, de design náutico lá, presencial, agora está passando, não sei se vai passar para online, mas foi o primeiro curso de introdução ao design náutico. Mas as pessoas indo do Brasil inteiro, que você pode fazer o curso lá, né? E também, agora, eu começo a dar um curso também, né, online, vai ter novidade agora para o WorkIT, com base em Itajaí, né, onde os profissionais do mercado, tá, nos reunimos e montamos um curso muito top na área náutica. De negócios e projetos náuticos. Então, vocês podem adquirir isso, né, através da WorkIT, né? Depois eu posso passar os links, né? Deve começar logo. No Rio de Janeiro, tem um curso com a Brana, que é uma escola tradicional de projetos de barcos náuticos, né? Lá a gente tem uma engenharia naval também, então eu também dou um curso, também tudo online também. Né? E a gente trabalha muito com construção de madeira. E tem uma escola tradicional chamada 4ED, né? Que a base é basicamente hoje em Porto Alegre, que lá tem um curso, primeiro curso de design de interiores náuticos. Já são 3, 4 anos, né? E é uma semana de curso especificamente voltado para essa área, né? Eu, particularmente, acho assim que faltaria mais cursos. Muitos profissionais poderiam dar mais cursos, mas realmente foi o primeiro e o pioneiro, né, a dar esse curso e continuo nessa ativa. Eu espero hoje desenvolver mais cursos também para deixar um legado muito forte aí para a sociedade, que o Brasil precisa, a indústria náutica também precisa, né? Sorte a nossa, né? Muito obrigado. Ai, ai. Nelson, seguindo aqui, que eu tô vendo que cada vez que eu faço perguntas, entram mais perguntas, mas vamos lá. Para inserção nesse mercado, quais as dicas? Pô, muito bom. Aí vem aquela pergunta, né? Pô, como é que eu vou trabalhar, né? Olha, a atividade náutica, né, era uma atividade normal. Primeiro, é uma prestação de serviço, certo? Então, como que você vai entrar? Então, primeira dica. Um designer tem que ser um excelente vendedor. Começa por aí. Você mesmo tem que se vender e, ao mesmo tempo, vender seu projeto, sua ideia. Né? Concorda ou não? Terceira dica. Qualquer área, tá? Você tem que pesquisar o mercado e estar atuante. Então, a dica que eu digo é o seguinte. Eu moro aqui em São Paulo, né? Mas eu tenho os meus contatos no Sul. Como é que o cara consegue? Hoje nós temos aí a internet, né? A presença também hoje, mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite, pela Daniela também, que aqui de São Paulo nós hoje estamos ministrando um curso top, né? E teve um curso que o pessoal até da Europa pegou, um curso que eu dei recentemente. Então, nessa daí, a dica, trabalhe pela internet, mas crie um conteúdo. Não jogue por acaso, sabe? Tenha uma opinião sobre isso. Então, primeira dica, né? Quem está nesse mercado, procure estar perto de uma marina. É importante. Procure andar de barco. Invista. Eu quero alugar um barco. Que eu falei, não é verdade, né? Pega aquele dia horrível. Por exemplo, aí no sul, né, Santa Catarina, tem dia que não sai. Aquele dia que, nossa, hoje eu vou pegar aquela onda para você sentir. E você começa a fazer contato. O mercado náutico, ele é carente de pessoas novas. E ela está convidando pessoas interessantes que venham contribuir com a indústria náutica. Porque nós viramos uma indústria poderosa querendo exportar. Os mais antigos já estão cansados, então a gente precisa de força nova. Então as faculdades hoje, ela tem que preparar designers primeiro para vender e vender seu projeto e primeiro ter gestão para entrar em negócios novos. Tem muitos cursos falando sobre gestão, mas na verdade é muito blá blá blá. E quem é que oferece um laboratório de testes se você realmente é um bom vendedor? Não é verdade? Tem um monte de curso, mas eu quero ver você chegar numa marina,
olha, eu sou Nelson Bittar, ou então a Cristiane, alguém, né? Eu quero trabalhar com reforma de banco. Ah, é reforma de banco? E aí? Aí você tem algum... Não tem. Então, isso acontece em qualquer área, né? Ou seja, você tem que aprender a ser um empreendedor e vender em áreas novas. Hoje, nós estamos... E nutrindo uma aproximação do mercado, né? Como a Sim, gente faz no design tradicional, né? De imóveis. A gente vai exato. estabelecendo um relacionamento com esse meio, né? Acho que isso é Isso. importante. A dica principal hoje é que você tem que fazer uma rede de contatos muito bom. Desde o vendedor de barco, desde o dono do barco, desde a oficina, acordar cedo, né? Vai lá, uma marina, fica parado na marina, olha, perceba alguma coisa, olha o barco saindo, olha que defeito está saindo, né? Então, eu sempre quis trabalhar com ônibus. Meu sonho sempre foi trabalhar com ônibus. Então, bati com os meus 14 anos numa fábrica de ônibus, na Caio, quando eu comecei. Ah, mas você ainda está novo, tem que formar. Então, nossa, eu cheguei em casa chorando, mas aquilo ali não foi um choro, foi incentivo. Tanto é que depois me formei e assumi, né, a parte de design da Caio, né? Foi um dos primeiros designs. Então, aquele choro, então eu digo para vocês, vai numa marina se você receber. Não, o não já é seu. Então, brigue pelos 50% que é o sim. Então, insista. Vai chegar uma hora, nossa, você de novo? Sim, agora tem um barco para você. Mude um tapete. Comece com coisas simples. Isso é uma coisa importante. Comece com coisas simples. Muda um tapete, forneça um kit de louça, sei lá, alguma coisa, mas não é um jeito de entrar no barco. Então, essa seria a dica principal. Ah, muito importante, né? Vocês também têm batido muito nisso, né? Trabalhe com as redes sociais de uma maneira legal. Tenha conteúdo. A pandemia está aí, só que tem uma chuva de conteúdos que a pessoa já não quer nem saber. Então, tenha um conteúdo interessante que nunca vai falhar. E seja muito humilde, né? Modesto, né? Humilde não, seja modesto. Olha, eu não sei, vou aprender. E a gente tem que ter ousadia de enxergar realmente, ter uma visão empreendedora mesmo, né? Essa seria a minha visão, né? Perfeito. Agora nós temos duas perguntas técnicas, vou fazer as duas aqui juntas. Então, uma é se o mobiliário deve ser fixado no chão, então, por exemplo, sofá, cama, poltrona. E a outra, quais os cuidados a respeito do retrofit ou refit para o serviço de instalações elétricas, hidráulicas? Quais essas restrições, cuidados? Boa, muito boa pergunta, tá? Bem, Então, bem vamos mais lá. técnicas essas. Então, é o seguinte, quem quer trabalhar com barco, antes de ir num barco, vai numa oficina mecânica. Ó, chega lá, sabe aquelas oficinas bem, né, que o cara desmonta tudo. Poxa, como é que ele tirou esse banco? Como é que ele fixou a tapeçaria, tá? Ou vai numa construção de um apartamento novo, como que nós vamos fazer isso todo revestido glamuroso? Um detalhe, tá? Barco não é casa. A gente não mexe com cimento, nem com... A gente mexe com parafuso. Dá a impressão de que é um sofá de casa, mas aquilo tudo é parafusado, entendeu? Tem que ser encaixado. Nós trabalhamos com milímetros, nós não trabalhamos com centímetros. A cultura é bem diferente. Mas parece uma casa. Sim, parece. Então a gente trabalha através de furos mecânicos, parafusos mecânicos, solda, para parecer que é uma casa. Então os móveis, eles dependem, tá? Os barcos mais menores, mais baratos, o próprio pé dos estofados, ele já sai na forma do barco. Na hora que a gente molda o barco, já sai o pezinho aqui. Então você não consegue mudar isso. Então o layout, você quebrar, não consegue fazer isso. Então o pezinho, tipo aquelas casas antigas, não tinha? Casa de praia? Tá, então eu vou tentar então. Então nesse caso, tá? A gente precisa ver a construção de construção. Então, a dica número 1. Vai na oficina mecânica, ver como é que os caras montam e desmontam um carro. Essa é a dica. Isso serve nos barcos. E vai no apartamento para verificar as luzes, as luminárias, né? A gente olha muito essas luminárias de casa, que hoje a gente adapta muito, né? Para barco também. Só que a voltagem é diferente. A gente não trabalha com 120 volts, né? Trabalha com 24 volts, tá? Então, a gente tem que fazer essa mistura. E com relação à parte de aquele marceneiro também que vai trabalhar com você, ele tem que conhecer de barco. Porque é o seguinte, no barco, ele é uma coisa muito importante, tá? Quando você faz o layout, ele boia. Se você concentra muito peso num lugar, ele começa a ficar torto. E se o barco ficar pesado, ele não anda legal. Na construção civil, não interessa muito isso.
Agora, no barco é muito sensível. Então, nós temos aí muitas experiências, mas nada impede de você começar a encostar numa marina, ou um dono do barco, e começar a adquirir essa cultura. Com relação à parte de instalação elétrica e hidráulica, tá? Isso é um ponto importante. Quando você compra um carro, você tem um manual, você tem tudo. A indústria náutica está partindo agora para essa preocupação, porque agora tem uma norma brasileira de projetos elétricos. Tanto é que está pegando muito barco por aí, porque dá aquele curto-circuito e às vezes alguém fez um gato lá. Isso é uma coisa que a gente vem combatendo. Instalação elétrica é terrível. É que nem uma casa que nem casa. Você tem uma central elétrica, de lá sai a fiação. Mas nem sempre isso é respeitado, principalmente barco antigo, você tem que contar a história, de onde que vem, onde que é a fiação. É uma loucura, tá? Então, com relação à fiação, a gente tem que procurar, talvez, entrar em contato com o fabricante, ver se tem um layout, instalação, e poder fazer alguma alteração. Agora, as indústrias novas já estão saindo, já tudo isso desenhado num catálogo, né? Perfeito. Tem mais uma Nós temos mais pergunta? algumas perguntas, mas essas Então, a gente vai te passar tempo, depois, Nelson, porque senão a gente vai estourar o tempo aqui. A BD já tem um outro evento às 5 e pouquinho, então, Nelson, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por essa super aula de design náutico, muito legal, a gente já tinha conversado anteriormente, e toda vez que a gente conversa é uma aula, né, um show de informações. Muito obrigada mais uma vez por ter topado estar conosco nessa quinta-feira, por ter compartilhado conosco um pouquinho do teu conhecimento. E a gente deixou aqui no nosso chat tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar, enfim, poder entrar em contato contigo também. Tá ok. E estamos à disposição, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, quase 2 horas de evento. Foi ótimo, né? Foi muito obrigado. Foi muito bom. Eu também agradeço também, né, a paciência também, né, de vocês também. Desculpe essas coisas que estão mexendo até agora, né? Espero ter passado em um universo bem bacana do mercado náutico, né? Incentivo a todos vocês a entrarem, que a gente tem que crescer, ajudar a ABD, né? E esse negócio de trabalhar com design de interiores fora da caixa é bem isso mesmo, né? Tá certo? Muito obrigado, é um prazer, né? Tá os contatos aí para futuros contatos, tá? Então é o seguinte, né? O futuro está no mar, então eu espero encontrar vocês todos em um dia para tomar um belíssimo champanhe, não é isso? A bordo, né? A virar um bode. Muito obrigado, viu? Prazer. Nelson, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada, Nelson. Valeu. Obrigado, viu, Daniela? Obrigado.